Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Alentriocast. Mais um episódio que hoje temos connosco a Florbela Fernandes, que vem de Évora, cidade do património, onde se candidata às eleições de 12 de outubro. Pela segunda vez, é verdade? Verdade. Florbela, o que lhe perguntava é, quando há 4 anos que se candidata pela primeira vez, de onde é que surgiu este projeto? Como é que pensou, ou quando é que pensou, um dia vou ser ou vou tentar ser Presidente de Câmara deste Concelho de Évora? Bem, em primeiro lugar, agradecer a ti, Augusta, e à Alentrium esta oportunidade de estarmos aqui, também reconhecer o vosso excelente trabalho, que sei que é duro, mas é muito importante. A democracia exige isto, e ouvirem todos os candidatos é importante para que os eleitores depois possam escolher em consciência. Como é que surgiu? Olha, surgiu, eu costumo dizer, que foi um grupo de amigos que ia conversar sobre Évora. Estávamos desiludidos com a cidade estava num estado de abandono e falávamos muito, a cidade precisa de ser cuidada, isto está completamente abandonado, e nós não fazemos nada. E foi assim, e um grupo de amigos juntou-se, éramos 10 na altura, e decidimos, olha, vamos avançar com um movimento independente em Évora, que nunca houve, e avançamos. E foi assim que surgiu, e também, naturalmente, o meu gosto pela política. Eu adoro a política, faço política com muita alegria, motivação, gosto, porque acredito que a política é transformadora da vida das pessoas. E eu acredito que se tiver uma oportunidade de exercer a política e o nosso movimento todo, as pessoas que se juntam a nós, na sua esmagadora maioria, têm este espírito, conseguimos transformar para melhor a vida em Évora. E foi isso que nos moveu, e depois fomos contactando com a sociedade civil, e é engraçado, porque acabámos por encontrar muitos évorenses que nunca tinham estado na política para eles e que começaram a perceber, eu transmitia-lhe esta minha visão do que é a política, e eles começaram a compreender a política num outro prisma e a gostar do projeto, do propósito, e a juntarem-se a nós, e hoje somos cada vez mais. A sociedade civil está connosco, eu posso dizer isto. Nós temos uma diversidade de candidatos das mais diferentes áreas, desde médicos, enfermeiros, professores, auxiliares das escolas, pessoas desempregadas, domésticas, de tudo, dirigentes associativos. E eu acho que isto é que é o pulsar da política. A política deve vir da sociedade civil, do cidadão. Ser cidadão é participar ativamente na construção dos nossos projetos e daquilo que é a nossa terra, não é? E é este o espírito, e tem corrido bem, as pessoas gostam e aderem. Desse grupo de amigos em que, enfim, foi o embrião, no fundo, deste projeto, saiu logo o nome de Florbela Fernandes para liderar este mesmo projeto. Sim. Houve algumas outras propostas, não? Não. Eu até hoje o que vos posso dizer é que ninguém nunca, nem sequer se questionou a liderança do movimento ou a candidatura à Câmara. E até porque, quando nós iniciámos, até tínhamos outra ideia. Era eu não ser a número 1, estou-me agora a recordar, ser a número 2, de alguém da sociedade civil que quisesse assumir o número 1 enquanto candidato, porque eu ainda estava na altura muito conotada, eu tinha tido uma vida partidária no Partido Socialista, exatamente. E procurámos alguém, e eu seria a número 2 para dar suporte e apoio, porque tenho experiência política e tenho experiência autárquica. Eu trabalho a minha vida profissional há mais de 30 anos, é nas autarquias. E a ideia era eu ser a número 2 para dar o suporte ao número 1, porque queríamos uma pessoa desligada da vida política, desligada e que pudesse necessitar deste apoio. Mas não conseguimos, ainda fizemos 2 convites, digo-lhe já na altura, mas levámos 2 negas. E então depois assumi eu, e a partir daí tenho a certeza que todas as pessoas do movimento estão comigo, embora já uns jovens que já estão a pensar no futuro, mas eu até gosto, porque eu não vou ficar cá sempre, e acho que gostava muito que o movimento continuasse depois de mim. Porque acho que faz bem à vida política. Já sente que tem continuidade acho os jovens. Acho que tem ali um grupinho que é capaz de assumir, que os mais velhos ficam a dar suporte e depois eles continuam. Porque eu já tenho 53 anos e não vou andar nesta vida, e tenho outras questões também, até da minha vida pessoal, mas eu gostava que o movimento tivesse futuro. Florbela foi, entretanto, em 2021, quando se lançou neste projeto,
Teve cerca de 3 mil votos em 2021, Sim. 2.900. 2.986. Exatamente, para sermos mais precisos. Sim. Portanto, cerca de 3 mil votos, ficou aquém, obviamente, de conseguir ser eleita, aquilo Claro, que era claro. o seu propósito, que era vencer as eleições, mas foi eleita vereadora, portanto faz parte de um executivo, Isso. no entanto, sempre louros. O que é que eu gostava que nos dissesse? É sempre louros porque foi opção, porque não foi convidada pelo atual executivo CDU ou porque simplesmente não se identificava com as políticas que estavam a ser Não, executadas? fomos convidados pelo atual Executivo, mas foi uma decisão do movimento não nos coligarmos, não entrarmos para o Executivo. Tal como foi uma decisão do movimento, e não é só uma decisão, é uma filosofia, é uma maneira de estar na política. Apoiarmos tudo aquilo que fosse importante em todos os órgãos onde fomos eleitos. Eu fui eleita na Câmara, mas temos eleitos em todos os órgãos onde nos candidatámos. A nossa filosofia foi sempre assim: quem está eleito a governar terá sempre aqui um parceiro que defenda aquilo que nós entendemos que são boas políticas para Évora. Quando entendemos que não são boas ou que as coisas não estão a correr bem, fazemos a nossa oposição naturalmente, mas sempre uma oposição, tentámos sempre ser construtivos, propositivos. Nós fizemos taxa turística, eu tenho muito orgulho que foi o nosso movimento que apresentou esta proposta e que vai ser um recurso decisivo para termos um mandato menos preocupante que vai entrar agora. E isso foi trabalho do movimento. Naturalmente, tivemos depois o apoio das outras forças políticas e do próprio Executivo, que também sabe que é uma grande receita e que faz muita falta ao município. E dizer que é essa a nossa filosofia e é assim que nós estamos. E foi assim que nós decidimos nessa altura. Flor Bela, tem sido, de facto, ao longo destes 4 anos de mandato, também uma das vozes mais críticas, Também. portanto, deste Executivo. Alguma vez se arrependeu de não ter aceito, portanto, não ter aceitado estes pelouros para poder ter, de facto, uma voz mais ativa no Executivo e, enfim, tentar, de alguma forma, contrariar aquilo com que não concordava? Claro. Não, eu vou ser honesta, nunca me arrependi. Eu acho que dei o meu contributo e trabalhei de perto com o Presidente da Câmara, digo-lhe, Augusta, e tentei ajudar em tudo o que eu podia, não estando com pelouros. E depois também, nunca mais se colocou a questão, porque o próprio Presidente poderia ter voltado a uma segunda tentativa de se visse com muita dificuldade. Eu também acho que há um gosto da parte de quem ganha de ficar sozinho. Não há ainda uma tradição na nossa política, embora nos países nórdicos já há muito, de se trabalhar em coligação. Há sempre aquele véu de desconfiança, de insegurança. Não há, a nossa democracia ainda tem que amadurecer para chegarmos a isso. Eu gostava que chegássemos a isso e o próximo mandato pode ser um reflexo disso. Porque nós podemos ter pensamentos políticos diferentes, caminhos diferentes, mas há sempre linhas. Os meus adversários, toda a gente tem como áreas prioritárias as mesmas que eu tenho. Porque quem se vai candidatar a Évora tem que ter estas áreas prioritárias, não pode ter outras. Considera E então, que- nas áreas prioritárias, eu acho que é aí que nós deveríamos de fazer um pacto, termos por espírito de missão, não falhar nessas áreas prioritárias. Independentemente de, se houver, há limites, não é? Porque as pessoas têm as suas ideologias, têm a sua... Eu acho que há limites, mas há uma coisa que tem que superar, ainda ontem dizia isso num debate em Évora. Há uma coisa que tem que superar, é que nós servimos as pessoas. E isso tem que superar os nossos ódios político-partidários, as nossas simpatias, às vezes. É importante, Augusta. Mas, Flor Bela, nessa linha de pensamento, como é que me diz que não sente algum arrependimento, entre aspas, se é o termo, em não ter aceitado pelouros quando lhe quiseram ser atribuídos? Não, porque foi logo ao princípio. Nós tínhamos tomado essa decisão, éramos um movimento independente, achávamos que não era correto irmos nos associar logo para o governo, até porque diziam muito que ela quer é taxa. E eu disse logo, eu não quero, acho que nós podemos fazer um bom trabalho ainda, temos que crescer, amadurecer. Nós trabalhámos 5 meses antes daquelas eleições. Agora temos um trabalho de 4 anos de terreno, de contacto, de ajudar as pessoas, ajudar as organizações todas que pudemos e demos um grande contributo. Nós ajudámos muitas pessoas mesmo não estando no Executivo. Mas acha que era isso que o eleitorado, aquelas tais quase 3 mil pessoas que votaram no movimento, esperavam? Eu acho que a esmagadora maioria esperava isso. E acho que nós não defraudámos essas pessoas. Acho que as pessoas reconhecem que nós fizemos uma oposição positiva, construtiva e sempre com o objetivo de resolver os problemas que nos surgiam e ajudar nessa resolução.
não demos esse passo. Vamos ver agora no próximo mandato o que é que acontece. Sendo nós a ganhar como eu Mas já espero. está, portanto, o movimento está aberto a tornar, portanto, seja quem venha a ganhar Estamos a Câmara. Nós estamos abertos, nós ainda não tomámos essa decisão, porque nós neste momento, e é verdade, Augusta, nós estamos a concorrer para ganhar. Nós temos uma equipa extraordinária, de pessoas muito competentes, muito capazes, que trabalham em Évora, nascidos em Évora, pessoas de Évora, e que têm capacidade de trabalho. Eu também me considero que tenho competência para o cargo em que me estou a candidatar e sou muito trabalhadora e tenho a certeza que vou ter um bom desempenho, porque nós neste momento estamos a apostar na nossa vitória. Agora, eu já ontem disse e volto a dizer, aposto na nossa vitória, torço efetiva mesmo a vencer, mesmo que fosse com maioria, trabalhar com os outros, e espero que, sendo ao contrário, que aconteça uma outra força política a vencer, porque a democracia é isto, quem decide são os éborenses em última instância. Nós temos de partida logo esta postura, colaborar, viabilizar, ajudar, tudo aquilo que é bom. Évora não se pode dar ao luxo de ter ainda mais problemas, porque os políticos não percebem que têm que colaborar com a cidade e com o concelho. Nós temos que colaborar. Nós estamos numa situação muito, muito difícil. Falando em dificuldades, e sei com certeza daquilo que me quer falar, falamos da situação financeira da autarquia. E diz um ditado, não é? Que não se fazem omeletes sem ovos. Tal e qual. Vamos ver então dos ovos, que é essa parte que interessa também, e portanto nos vossos programas, certamente que devem, se não têm, devem ter um orçamento para que, enfim, também haja aí uma situação calculada daquilo que podem prometer e daquilo que podem executar ou não. De facto, tem sido uma das vozes, volto a dizer, que mais tem abordado nesta pré-campanha, e não Sim, só ao sim. longo dos 4 anos, que é a situação financeira da Câmara. Inclusive, falou, numa das suas intervenções, já não me recordo aonde, que, de facto, quem viesse a ganhar a Câmara poderia ter que recorrer de novo ao PAEL. Verdade. Eu gostava que me dissesse se ainda mantém essa opinião, se vier a ganhar a Câmara, e esta é uma hipótese que está em cima da mesa. Eu vou ser muito honesta. Não somos nós que vamos recorrer. É o Estado, o Governo é que nos pode voltar a colocar no PAEL. Porque são as entidades, a DGAL e o Ministério das Finanças que tomam essa decisão. E essa decisão surge daquilo que está previsto na lei. E o que é que está previsto na lei? Nós, neste momento, temos um saneamento financeiro. Vou tentar explicar para que qualquer pessoa perceba esta questão. Nós temos um saneamento financeiro e, por termos um saneamento financeiro, estamos obrigados a cumprir um conjunto de regras sob pena de voltarmos para o PAEL. Porquê? Porque a Câmara de Évora continua numa situação muito frágil do ponto de vista estrutural. Nós temos uma dívida estrutural, e quando eu digo estrutural é uma dívida que nós temos assumida e comprometida e que as nossas receitas não chegam para pagar. Eu acho que é superior neste momento a 20 milhões. Posso lhe dizer, nós temos um orçamento de 114 milhões, Augusta, e somos capazes de arrecadar receita na ordem dos 54, 55 milhões. Está a ver que todo o outro valor nós não temos capacidade de arrecadar receita. E quando na administração pública é esta a regra, quando nós orçamentamos, tudo o que está orçamentado está comprometido, é para fazer. Onde é que aqui pode haver uma margem? É nas candidaturas ao quadro comunitário. Nós podemos orçamentar e essa receita depois é garantida. Ou, por exemplo, na obra do hospital, nós orçamentamos e está garantido, ainda não temos o protocolo assinado, mas está garantido que o Estado nos transfere a verba. E então aí não há perigo da tal dita receita da Câmara, porque é uma despesa, mas temos uma receita assegurada. Agora, tudo o resto nós não temos uma receita assegurada. E é esses 20 milhões que nós não temos receita assegurada. E isto dá-nos o quê? Uma Câmara que está tecnicamente falida e que tenta gerir e tenta recuperar a situação em que está. E o saneamento financeiro diz-nos o quê? Que nós temos que executar da receita pelo menos 85%. E que isso tem que ser feito todos os anos. E se não conseguirmos fazer essa execução da receita durante 3 anos consecutivos a esses níveis, o Estado decide se nós regressamos para o PAEL. Porque não estamos a conseguir cumprir aquilo que são as regras do saneamento financeiro. E o que é que eu lhe posso dizer? Que em 2023 não cumprimos, executámos, penso que foi 72% da receita, e em 2024 também não cumprimos, baixámos, executámos 68%, penso eu, de receita. E agora estou a aguardar o relatório de contas, que nos vão entregar antes do final deste mandato, para ver qual é o nível de execução de receita. Mas se corrermos o risco
de termos o terceiro ano consecutivo sem executar esse critério do saneamento, a DGAL e o Ministério das Finanças podem entender que a gente volta para o PAEL. Floribela, 37 milhões, que já ouvi dizer que havia de capacidade de endividamento. Não é verdade. É 20, para já, é assim. São 27 milhões. Houve aí um engano. Acaba em 7, mas é menos 10. Mas eu ouvi 37 ou É verdade, ouviu percebeu? bem. Isso foi num debate. Não, são 27 milhões de capacidade de endividamento. O que é isto? Como este executivo e qualquer um que lá está tem vindo a pagar as dívidas ao banco, as prestações, como nós pagamos das nossas casas, é natural que, se ele pagou cerca de 30 milhões, já nós temos mais 30 milhões, podemos ir à banca. Só que não podemos, efetivamente, porque se fôssemos à banca buscar esses 30 milhões, ficávamos outra vez com o problema que tínhamos há 12 anos atrás, porque a Câmara não tem capacidade para ir buscar esse empréstimo à banca. Então, efetivamente, a nossa capacidade de endividamento, que é aquilo que nós temos capacidade, o Sr. Presidente disse-me agora eu pergunto-lhe quase todas as reuniões de Câmara, ele lá me conseguiu quase comprometer-se ali com 3 milhões, 4 milhões de capacidade para irmos à banca. Eu apostaria que estamos nos 2 milhões. Também o relatório de contas vai nos dizer isso. Isso é que é efetivamente a nossa capacidade de ir à banca, por força da norma padrão que há no Orçamento de Estado, que é igual para todas as câmaras, certo? Que é aqueles nós, da nossa capacidade de endividamento, só podemos usar 20%, mas também por força das regras do saneamento. Nós não podemos ir mais do que aquela margem. Por isso, efetivamente, nós tínhamos uma capacidade de 3 milhões e qualquer coisa, quando fizemos o crédito, de 4 milhões, desculpe, quando fizemos o empréstimo último de 3 milhões. Ficámos com 1. E eu não acredito que tenhamos recuperado mais do que 2. Eu tenho esperança de ter 3 milhões. O número, portanto, também da dívida a fornecedores, os números da 3 Floribela milhões. nunca batem muito certo, Mas certos, entretanto, com outros Mas são os que vêm a verdadeiros. público. Mas considera que serão 3 milhões. A dívida aos fornecedores é. Sem Não considera, é o que está contar no com as relatório. águas de... Não, esse fornecedor, eu estou falando de pequenos fornecedores. Pequenos. Olha, eu estou baseada única nos documentos oficiais. Eu tenho um documento oficial, que é o relatório de contas de 2024, e agora saiu o primeiro semestre, o relatório do primeiro semestre. Mas eu não me vou basear muito ali, porque gosto de perceber o que é que acontece no segundo semestre. Por isso, relatório de contas de 2024, a nossa dívida a pequenos e médios fornecedores é 3 milhões. Mas veja lá o pormenor. O que é que nós temos de tesouraria para governar a Câmara por ano? 3 milhões. Sabe porquê? Porque nós andamos a gerir estes 3 milhões. Enquanto esperam uns pelo pagamento, eu pago aqueles. Depois esperam os outros, pago. É uma gestão. Como nós fazemos. Isto é normal. Porquê é que acontece isto? Porque a Câmara não tem capacidade de receita para responder aos seus compromissos. O que é que temos que fazer, Augusta? Aumentar a despesa e diminuir a despesa, peço desculpa, diminuir a despesa e aumentar a receita. O movimento já deu um grande contributo para o aumento da receita, que é a taxa turística. A taxa turística está orçamentada, creio que, em cerca de €500.000, 600.000 euros. É isso? Não, também Pronto. não é isso. Mas muito mais. não estou enganada nos números que eu vi também. Mas não, é muito mais, porque eu gostava que a taxa turística tivesse sido 2 euros. Acho errado 1,5 €. Vou tentar que mude para 2. Porque acho que Évora, é o que faltava, Évora, os turistas não pagarem 2 euros por ir a Évora. Não lhe parece que pode condicionar, entretanto? Não condiciona nada. Não. Nenhum turista deixa de ir a Évora ou a qualquer sítio por pagar 2 euros. E não é todos os dias, aquilo é 2 euros só até à terceira noite. Ou quinta, aqui acho que é até à quinta noite. Se a pessoa ficar 15 dias, 10 dias, já não paga os outros 5. Mas eu acho que 2 euros era para mim o mais adequado e teria sido. Mas pronto, foi aprovado 1,5 €, é com 1,5 € que nós vamos viver. Eu aponto para um mandato, nós podemos chegar perto dos 6 milhões de euros de receita, por aí, num mandato, 4 anos. Porquê? Porque uma pessoa vem, mas não vem sozinha às vezes, paga o marido, paga a esposa, é por pessoa. O pagamento não é por quarto, é por pessoa e por noite. É que a pessoa fica até, eu penso que são 5 noites, agora não tenho, mas acho que é o máximo de 5 noites. E por essas, nós não podemos fazer 700.000 vezes 1,5 €, porque não é, porque pode acontecer que seja mais. E eu acho que os nossos números vão aumentar, o Alentejo está a aumentar, como viu agora, nos últimos dados estatísticos que a nossa Entidade Regional de Turismo lançou, e vamos ainda aumentar mais com a Capital Europeia da Cultura. Vai ser um bom ano para nós, com esse recurso, podermos responder melhor às necessidades da cidade e o que vamos poupar noutra despesa, eventualmente vir a controlar a nossa despesa,
que é muito importante controlar. A Flor Bela, e de uma forma muito sucinta, até porque também convém informar os nossos ouvintes, a quem nos vê, quem nos segue, de facto que esta conversa não traz aqui os problemas estruturais do Conselho, porque vamos ter, se Deus quiser, dia 22, um debate entre todos os candidatos, serve apenas para conhecer um pouquinho mais do candidato. Isso. Mas já agora perguntava-lhe, portanto, onde é que vai aumentar a receita e diminuir na despesa. Já falou aqui que, de facto, a taxa turística... mas tem mais ideias. Mas talvez não chegue. Mais Onde é que propostas. vai aqui... Olha, uma proposta na despesa, na área da despesa. Eu vou convidar os meus dirigentes todos, eu vou dizer-lhe que no CADAP deles, que é o sistema de avaliação, e nas suas comissões de serviço vão ficar afetos, têm que reduzir 10% na despesa nas estruturas orgânicas mais de primeiro nível na Câmara, que é os departamentos. Depois se corta mais na divisão A, B ou C, eu deixo essa margem para eles trabalharem e me fazerem as propostas. Mas nós vamos cortar logo à cabeça 10%. Eu dizia isto ao Sr. Presidente, disse várias vezes. Ele, é impossível. Não pode ser impossível. Tem que ser possível. Tem que ser possível. Sabe porquê? Porque um dia a Câmara pode não ter dinheiro para pagar os salários. Eu sei porque é que o Sr. Presidente tem os níveis tão baixos de execução da despesa agora neste primeiro semestre. E sei porque é que ele está a guardar 2 milhões. Temos os subsídios de férias para pagar, o de Natal para pagar, temos compromissos que não se podem falhar. Mas um dia podem falhar. E eu tenho que dizer isto aos trabalhadores olho no olho. E então eu quero que os trabalhadores se juntem a mim e ajudem a salvar a Câmara e a salvar o Conselho, porque não há Conselho nenhum que se evolua e desenvolva com uma Câmara falida. Tecnicamente, em termos quando também não funciona bem, tem que funcionar bem, e eu aí também apelo aos trabalhadores que se juntem a nós e que nos arranjem, nos apoiem a encontrar soluções para servirmos melhor as pessoas, porque por aí também aumentamos a receita. Quanto mais licenciarmos, mais receita temos. Quanto mais apoiarmos as pessoas nas burocracias que elas têm que resolver para nos pagar as taxas, mais receita temos. Por isso nós temos que ser proativos, estamos ali para colaborar com os agentes económicos, com as pessoas que querem construir a sua casa, com o município que quer pagar a água, mas tem uma dificuldade, então vamos fazer um acordo de pagamento. Temos que ser diligentes. Mas também convém, creio que nesta área, lembrar que grande parte, 80% ou 90% quase, da receita vem de pequenas e médias empresas e microempresas de Évora. Portanto, há Não, grande parte da receita própria da Câmara vem do pagamento de água e saneamento. É a nossa grande receita própria. Mas depois nós temos outras receitas próprias. Tem as taxas. As taxas do licenciamento. E aí sim, é as empresas. É quem quer construir habitação, que temos um grave problema também nesses Mas serviços. tenciona aumentá-la? A taxa não vou mexer em taxas. Aliás, eu vou mexer na tabela de taxas provavelmente para diminuir taxas. O que eu tenho é que ser mais ágil a licenciar. Porque há dinâmica económica. Há dinâmica de construção. As pessoas querem construir, as pessoas querem fazer. E um investidor, nós temos que perceber que o investidor, quando quer investir e tem um projeto e um empreendimento, ele tem ali os seus prazos para não começar a perder dinheiro. E nós temos que cooperar com isso. Porque ganhamos duas vezes. Olha, ganhamos porque o investidor consegue fazer o seu projeto e isso vai ser bom para a Évora, das duas uma, ou por trás de habitação ou por trás de desenvolvimento económico. E ganhamos também porque a Câmara obtém essa receita e consegue devolvê-la aos cidadãos para limpar a cidade, para cuidar dos nossos jardins, para dar bolsas de estudo. Porque o dinheiro que a Câmara recebe é um círculo, não é para o vereador ou para o presidente que vá para casa. É para devolver aos cidadãos. E isto é um processo que eu tenho que olhar os meus serviços de licenciamento. Nós temos que ser, não é fiscais, nem duvidar sempre de ter aquela atitude de vamos lá ver se está tudo. Nós temos que ser proativos, ajudar. Temos que ter uma checklist, por exemplo, bem feita, que quem vai construir uma habitação tem um empreendimento. E pode ser 3 checklists diferentes, porque uma coisa é uma pessoa que constrói uma vivenda, outra coisa é um indivíduo que vai construir um prédio, não é? Nós temos que, se calhar, adaptar isto, fazer este trabalho de qualificação dos nossos serviços para ajudar as pessoas a... Eu quero meter este projeto, dou-lhe a checklist, olha, para meter este projeto e correr tudo bem, tenho que entregar isto tudo. Agora, não é para entregar mais tarde. O que é que acontece muito nos serviços, pelo menos que eu ouço queixas? As pessoas entregam o projeto, recebem uma comunicação, falta isto. Tudo bem. Eles vão tratar, diligenciar, de entregar o que falta.
Chegam, entregam o que falta, ao fim de 15 dias outra carta, falta isto. Não pode, nós temos que dizer logo o que falta. Tudo, porque é mais rápido. Não podemos andar a prolongar, porque temos esse poder de prolongar. Eu sei. Mas eu tenho que encurtar isso. As pessoas têm que saber logo tudo o que falta e quanto tempo têm para resolver e para entregar no município. E isto é trabalhar também internamente nos serviços e para obter mais receita, está a ver? Tudo se interliga. Dizer-lhe o que é da receita, tabela de taxas. Eu vou mexer na tabela de taxas. Em todos os regulamentos da Câmara, estão todos obsoletos. Não estão atualizados, não são modernos, não são ágeis. Eu quero introduzir a filosofia do princípio de confiança no cidadão. Então eu tenho que olhar para aquilo e o que é supérfluo vai sair tudo. O que ele exige fica. E vou reduzir taxas. Sabe porquê? Porque há muitas taxas que não é por elas estarem daquele nível que nós vamos ganhar mais dinheiro. Antes, pelo contrário. Então, dou um exemplo e calmo já. Um rapaz na Azaruja, filho da terra, queria construir uma vivenda em 2021. E eu fui visitar a empresa onde ele trabalha. E ele disse-me assim: Sr. Vereadora, como é que eu posso ficar na minha terra e construir uma vivenda se acabei de receber uma carta a pedir-me 17.000 euros de taxa? Isso é impensável. Nenhum jovem, por muito até que tenha apoio da família, 17.000 euros. Isto é uma política de fixação de jovens nas aldeias? Não. Temos de ter uma política de fixação de jovens nas aldeias real, não vão só... ser taxas diferenciadas, portanto, Claro, entre as freguesias. claro, chama-se majoração positiva. Sei que não temos tempo para abordar muitos mais temas, mas gostava muito de ouvir relativamente ao associativismo. Sim. As associações são, de facto, sempre... O pulsar dos territórios, é verdade. São o pulsar dos territórios, mas muitas vezes também em termos Pressionam. do orçamento das câmaras também Verdade. têm ali uma fatia, vamos lá. Significativa. Mas eu Gostaria que me falasse como é que vê as associações, são muitas, são poucas, fazem São muito, muitas. fazem pouco. São Na muitas. sua opinião, o que é que, se vier a ser eleita, em termos do associativismo, pode fazer? Ainda ontem eu dizia isso ao movimento associativo da área cultural. Comigo contam com uma coisa, se eu for Presidente de Câmara. Primeiro, cumprir o que tiver comprometido. Eu não vou faltar, isto é um princípio da boa política. Se há decisões tomadas legítimas, nós temos que as assumir. E não falhar às pessoas agora. Eu agora não assumo. Vou assumir, mas vou assumir de forma muito transparente, dizendo as dificuldades que tenho. Porque está tudo em atraso. Eu não sou política, nunca vão contar comigo e não vou dizer o contrário. De dizer que dou tudo a todos é impossível. E por isso é que nós temos dívidas e pagamentos em atraso às associações. O que eu me vou comprometer com as associações é tudo aquilo que eu me comprometer que vou dar será previsível. Elas podem contar que a Câmara, naquele prazo que for acordado, vão receber aquele apoio. Agora, se me disser assim, o apoio vai ser igual, provavelmente não vai, provavelmente vou reduzir o apoio para poder ser um apoio honesto e real e que as organizações podem contar com ele. Nesta fase, agora, isto é um processo. Se eu quero trabalhar para ter uma Câmara desafogada financeiramente, uma Câmara saudável, naturalmente que eu depois vou conseguir também começar a corresponder melhor às organizações. Mas eu vou trabalhar também muito na perspectiva do contrato-programa, do contrato. Eu vou fazer um contrato com a minha organização, eu vou-lhe dar um apoio e quero que ela em troca me faça qualquer coisa, me dê. E vai a Câmara sair de programadora. Se eu tenho quem programa na área do desporto, na área da cultura, na área social, tenho organizações que trabalham lindamente, porquê é que a Câmara se anda a sobrepor em atividade? Não, eu vou recuar aí e vou apoiar a boa atividade das organizações, mediante contratos. E os contratos são para cumprir. Se eu faço uma contratualização, aquela organização vai ter despesa, vai desenvolver aquele projeto que vai devolver aos geburenses, eu não lhe posso falhar. O que é que acontece hoje em dia? É as organizações a queixarem-se porque meteram-se em obras e agora não recebem da Câmara, não têm como pagar, ou pagaram e agora ficam sem dinheiro para fazer outras atividades, e eu vou ter que gerir isso bem com as organizações e vou ser muito frontal, e as organizações... Eu acho que a base da transparência é fundamental para termos boas parcerias e uma boa relação com todos. A partir daí, e apelar a que todos se possamos unir para termos uma Câmara. Nós temos que ter uma Câmara forte. Se tivermos uma Câmara forte, Évora vai... porque a Câmara tem que viabilizar investimento, financiamento, mas também pode ser um motor de investimento. Por
isso tem que ter dinheiro, tem que ter capacidade financeira, porque nós não... Uma Câmara que anda sempre de mão estendida e com dívidas às pessoas e que diz que dá 3 mil e depois nem consegue chegar aos 1.500, quer dizer, não pode. Nós temos que vamos pôr os pés no chão, trabalhar em conjunto e sermos, de facto, sérios e honestos. Ainda só mesmo mais uma questão relativamente ao associativismo. Há pouco falava, e bem, que de facto as associações são o pulsar de um concelho. Verdade. Sem dúvida. Em Évora, esse pulsar sente-se forte ou nem por isso? Não, sente-se forte. Na esmagadora maioria, acho que as nossas organizações estão muito ativas. Há umas quantas que não, que estão praticamente desativadas, mas isso acontece, aquilo é sociedade civil, mas as associações são a dinâmica do ser cidadão, é a sociedade que se organiza para promover uma determinada atividade. E eu acho que isso é uma mais-valia. Mas quero aqui também apelar que não se pode andar a criar associações à espera. A Câmara depois financia. Não, as associações têm que surgir porque há uma necessidade na sociedade e porque há um conjunto de cidadãos que se quer dar a essa missão, porque aquilo é uma missão, as pessoas não ganham nada, antes pelo contrário, têm problemas e muitas dores de cabeça. Só que elas servem a cidades em muita coisa, por exemplo, na área do desporto. Eu, como autarca na área do desporto, para mim, as associações vão ter todo o apoio para a área da infância e juventude, como sabe. As câmaras não podem apoiar a atividade profissional. Mas devemos, é o nosso dever, dar sustento às organizações que, na área do desporto, na área da cultura, formam os nossos jovens bons cidadãos, porque isso é um papel da autarquia. É não falhar às organizações nessa matéria, porque elas estão a fazer aquilo que é a missão da autarquia, formar bons cidadãos. E a estrutura de ser cidadão não é só na escola que se faz. As escolas também têm o nosso apoio, naturalmente. É também nestas atividades extracurriculares. É quando o jovem vai para a banda de música e continuamos, porque os jovens aderem às bandas de música, eles vão aprender música, eles vão integrar aquilo que é a nossa identidade cultural, eles estão a dar sustentabilidade àquilo que é a nossa identidade cultural, que é as bandas filarmónicas, por exemplo. Ou quando vão para o Eborai Música, ou quando vão jogar ténis. Ainda hoje estive num evento espetacular que temos agora a decorrer em Évora, do nosso clube de ténis, que eu fiquei encantada com o cuidado, aquilo está maravilhoso. Havia um elemento do nosso movimento que dizia assim: Bela, nem parece que estamos em Évora. Porque aquilo estava com um cuidado, um requinte, uma coisa digna. E é isso que eu quero para Évora. Uma expressão forte, nem parece que estamos em Évora. Quando se vê Era alguma coisa, cuidado, não é? Verdade. Daí o nosso movimento. Teríamos de cuidar de Évora, teríamos muito mais para falar. Verdade. Flor Bela, não podemos... podíamos, mas não vale a pena estarmos. Estamos a uma semana praticamente do nosso debate com todos os outros candidatos. Ficamos por aqui, ficamos a conhecer assim melhor daquilo que a Flor Bela Fernandes pretende para este cuidar de Évora e também da própria Flor Bela. Muito obrigada. Muito obrigada eu, Augusto. É sempre um prazer.